Um homem idoso, um profeta, sem espada, sem guarda, sem muralhas ao redor. E ainda assim, naquela manhã, ele se tornou o alvo do maior exército da região. Para capturar um único homem, o rei da Síria mobilizou cavalos, carros e soldados. E fez isso do jeito mais cruel possível, durante a madrugada, em silêncio, fechando todas as saídas. Quando o sol começou a tocar as colinas de Dotã, a cidade já estava cercada. E o servo de Eliseu viu primeiro. O que ele enxergou parecia o fim, mas o que ele ainda não enxergava era a parte mais real da história. O conflito entre Israel e a Síria já não era novidade. Não era uma guerra com data marcada, bandeiras fincadas e batalha anunciada. Era um tipo de guerra pior. Tensão constante, fronteiras instáveis, estradas vigiadas, incursões rápidas e emboscadas montadas como armadilhas. E, para um rei que vive de estratégia, não existe humilhação maior do que ver um plano perfeito falhar, antes mesmo de começar. Porque quando você prepara o golpe, escolhe o vale, calcula a rota, posiciona as tropas, e o inimigo simplesmente não aparece, uma pergunta nasce na cabeça do comandante: como eles souberam? O texto diz que o rei da Síria escolhia pontos exatos para cercar o rei de Israel. Passagens estreitas, cruzamentos, caminhos onde não havia como escapar. Só que, de novo e de novo, Israel evitava o lugar certo na hora certa. Uma vez parece acaso, 2 vezes parece sorte. Mas quando isso vira padrão, não é azar militar, é vazamento. E é aqui que a guerra muda de natureza. Porque naquele momento, o rei da Síria percebe que não está perdendo para o exército de Israel. Está perdendo para algo que está acima do campo de batalha. O rei reúne os oficiais e faz a pergunta que nenhum comandante gosta de fazer: quem entre nós está do lado do rei de Israel? A acusação não era leve. Espionagem naquele mundo era sentença na hora. Mas um oficial responde algo que muda o eixo da história. Não tem traidor. O que tem é profeta. Existe em Israel um homem chamado Eliseu, e ele revela ao rei de Israel aquilo que o rei da Síria fala, no lugar mais reservado do palácio. Isso é importante. O texto não diz que Eliseu tinha uma rede de informantes. Diz que Deus estava tornando conhecidos os planos do inimigo. E quando o rei entende isso, ele chega a uma conclusão simples: se o problema é um homem, então capture o homem. Eliseu não era general, não comandava tropas, não vivia em palácio. Mas na prática, estava anulando o poder militar sírio. Então o rei manda localizar o profeta, e a resposta chega: Eliseu está em Dotã. Dotã era uma cidade pequena, em região de colinas, não parecia um alvo difícil. Só que o rei não envia um pequeno grupo. Ele manda uma força grande, cavalos, carros, soldados. Isso parece exagero, até você lembrar do que o rei acabou de ouvir. Esse homem sabe o que é dito em segredo. Então ele decide não correr risco e escolhe a hora que mais assusta qualquer cidade: a madrugada. A movimentação é silenciosa. Não há gritos, não há trombetas, não há anúncio. Só passos controlados, couro rangendo, metal batendo baixo, ordens sussurradas no escuro. As tropas avançam durante a noite, como quem não quer ser notado nem pelo vento. Cercam as rotas principais, fecham os caminhos menores, tomam as colinas que dominam a cidade. Cada saída é vigiada, cada passagem é marcada. Quando o amanhecer começa a clarear, o trabalho já está feito. O cerco está completo. Não é ameaça distante, não é rumor correndo pelas ruas. É realidade visível, desenhada nas colinas ao redor. E dentro de Dotã, ninguém sabe. As casas ainda estão fechadas, o dia ainda não começou, a rotina ainda está intacta, como se a cidade estivesse respirando normalmente, segundos antes de descobrir que não há para onde ir. Até que uma porta se abre. O servo de Eliseu sai cedo, talvez por água, talvez pela rotina, talvez sem pressentir nada. Mas quando os olhos se ajustam à luz fraca, ele entende. A cidade está cercada, as colinas estão tomadas, há soldados por todos os lados. O texto nos dá o retrato de um medo muito humano. Ele volta correndo e diz: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Repara nessa frase, não é só pergunta, é desespero. Porque na conta dele, é impossível. E agora vem um contraste que é o coração do episódio. Eliseu não reage como quem acordou dentro de um cerco. Ele não entra no pânico do servo. Ele diz: "Não temas,
E então completa com uma frase que, para quem só vê o visível, soa absurda. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Se você estivesse ali, você também faria a conta. Do lado de fora, um exército. Do lado de dentro, 2 homens. A frase de Eliseu não é otimismo. É informação que o servo ainda não tem. E é aí que Eliseu ora. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo bíblico em formato de história te prende e te ajuda a entender o texto com clareza, deixa o like e se inscreve. Isso faz o vídeo chegar em mais gente. Eliseu não pede fogo, não pede que o exército inimigo seja destruído. Ele pede visão. Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço para que veja. E aqui a cena muda sem barulho, sem terremoto, sem efeitos. A mudança é interna. O mesmo lugar, o mesmo monte, as mesmas colinas. Mas agora o servo enxerga o que antes estava oculto. E o texto diz: o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não é uma imagem solta, é um posicionamento. Ao redor. Como uma proteção real, só que invisível aos olhos comuns. A Bíblia não descreve detalhes técnicos de como era o cavalo de fogo, como se fosse um manual. Ela descreve o essencial. Havia um exército celestial e ele estava em volta, cobrindo a cidade. O ponto não é alimentar curiosidade por espetáculo. É mostrar que o medo do servo vinha de uma leitura incompleta da realidade. Ele achava que só existia o que ele podia contar. Mas naquele instante, a matemática mudou. E isso aqui é importante. O texto não diz que Eliseu descobriu naquele dia. Ele parece já viver consciente dessa proteção. Quem precisava ver era o servo. Os sírios descem para capturar. Eles não veem o exército celestial. Eles vêm com a mesma confiança de quem acha que o alvo está encurralado. Eliseu sai ao encontro deles e ora de novo: Senhor, fere esta gente de cegueira. E acontece. O exército perde a orientação. O texto não descreve escuridão total como um apagão apenas. O efeito é confusão real, incapacidade de reconhecer o caminho, de entender onde está. E agora vem uma das viradas mais fortes do capítulo. O caçador começa a seguir o caçado. Eliseu diz: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu vos levarei ao homem que buscais. E eles seguem. O exército que cercou Dotã agora caminha sem domínio da situação. Soldados treinados, carros, cavalos, dependendo de uma voz. E Eliseu os conduz até Samaria, a capital de Israel. Pensa nisso por um segundo. O alvo vira guia. A ameaça vira escoltada, e o cerco troca de dono. Quando chegam, Eliseu ora: Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E eles veem, e percebem onde estão. O rei de Israel vê a chance perfeita, e pergunta a Eliseu se deve feri-los. A pergunta carrega sede de vitória fácil, só que Eliseu responde: não. Em vez de execução, ele ordena comida e água, uma refeição. O rei prepara um grande banquete. E depois manda os sírios embora. E o texto fecha esse trecho com uma consequência direta. Os bandos da Síria não voltaram a invadir a terra de Israel. O efeito não foi só milagre pontual, foi mudança de comportamento do inimigo. Agora vem o detalhe mais desconcertante. O monte estava cheio, mas não houve ataque. Deus mostrou poder sem usar poder do jeito que a gente esperaria. A vitória veio por cegueira, condução e uma mesa. Não por massacre. Isso confronta a nossa expectativa, porque a gente costuma pensar: se Deus tem poder, Ele vai resolver do meu jeito. Mas o texto mostra outra coisa. Às vezes Deus protege sem destruir. Às vezes Deus envergonha a força com misericórdia. E às vezes Deus muda o rumo da guerra com uma refeição. E me diz nos comentários, qual parte dessa história mais te surpreende? O cerco, a oração, a cegueira ou o banquete? Séculos depois, outro homem também seria cercado, não em Dotã, mas em um jardim, à noite. E quando um discípulo reage com espada, Jesus interrompe e diz algo que ecoa o mesmo tema. Pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? A existência do exército celestial não é um mito isolado em 2 Reis. Jesus trata isso como realidade. Mas repare, no jardim o livramento não veio. Não porque faltava poder, mas porque havia um propósito maior naquele caminho. Então a lição fica mais madura e mais difícil. Em Dotã, Deus mostrou o monte cheio e protegeu. No Getsêmani, o céu não interrompeu a prisão.
Não é contradição, é profundidade. O mesmo Deus que pode livrar, também pode sustentar durante a travessia. O servo entrou em pânico porque viu o cerco e achou que era a realidade completa. Eliseu estava calmo porque sabia que havia mais coisa acontecendo do que os olhos comuns conseguiam medir. A grande pergunta do texto não é como eram os carros de fogo. É: o que você faz quando o que você vê parece definitivo? Essa história não te promete uma vida sem cercos. Ela te lembra que o cerco não é o dono da verdade. E talvez a oração mais séria, hoje, não seja tira o problema. Talvez seja abre meus olhos. Se você quer, eu posso fazer a parte 2 desse tema, mostrando outras passagens onde Deus abre os olhos de alguém na Bíblia. Se isso te interessa, comenta parte 2 aqui embaixo. Que o Senhor Jesus te guie e te conduza sempre no caminho dele. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.